Meus irmãos, a paz do Senhor, como é bom nós nos encontrarmos mais esta vez. Como é bom nós nos reunirmos mais esta vez. Reunidos estamos em fé, em comunhão com Deus, para sempre estar adorando a Ele. Como é gratificante estes momentos em que aqui nós estamos nos encontrando. Ainda que eu não estou te vendo e nem presente estou, mas Deus está presente, ensinando verdades em que nós temos necessidade de aprender e viver para Ele. Neste sábado, nesse momento, vamos orar, pedindo a Deus que Ele venha nos ensinar, que Ele venha fortalecer, que Ele venha curar, que Ele venha restaurar, enfim, de tudo isto, o maior de todos os milagres, que Ele venha resgatar. Vamos pedir a Deus que esteja presente neste culto hoje, e que nós também estejamos presentes na presença de Deus. Você em sua casa, curve a sua cabeça, é momento de culto, é momento de adoração, vamos clamar ao Senhor. Meu Deus, sou grato a Ti pela oportunidade em que o Senhor está nos dando, para nesse dia estar realizando mais este culto, e sempre estamos afirmando, o culto, o destino dele é exclusivamente para o Senhor. Portanto, recebe a adoração da igreja hoje, de toda esta igreja, todo este campo, que o fim, Senhor, todos os dias estamos aqui cultuando o Senhor juntos. Mas eu te peço também, Senhor, além de receber os louvores e a adoração, que o Senhor venha nos ensinar a tua verdade e falar profundamente em nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor está nos dando mais esta oportunidade. Então eu e você precisamos aproveitar a oportunidade para adorar o Senhor, aproveitar a oportunidade para nesse exato momento nos prostrarmos diante dele, para que assim possamos ser abençoados ainda mais pelo Deus Todo-Poderoso. Então é momento de adorar. Então nesse exato momento, no culto de louvor e adoração a Deus, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Convido a você e juntos vamos neste momento participar do louvor aqui da Catedral das Assembleias de Deus. E logo após este louvor, eu retorno para nós continuarmos adorando. Lembrando que aqui nós estamos adorando a Deus todos os dias. Vamos louvar o Senhor. Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história, te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados a lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora
aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem. Aleluia. Então o povo ouviu e começou a voltar. 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha, e Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Olha, mas 300 com buzina, 300 com cântaros, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento, e o resultado é vitória, 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 Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Irmãos, como é bom cantar. E sempre estou ensinando aqui que o louvor, a composição do hino, ela é exclusivamente para Deus, não é para nós. O louvor é para Deus. Só que a música, ela tem esse poder de nos sensibilizar. No momento que a gente canta para Deus, a gente está colocando para fora o nosso sentimento. E isso, na verdade, também nos prepara para poder ouvir a palavra de Deus e traz uma alegria para o nosso coração, porque estamos apresentando isso para Deus. Como é bom cantar, como é bom adorar, como é bom estar na presença de Deus, como é bom ser crente, como é gratificante.
Como é gostoso nós dizermos e afirmarmos que servimos a um Deus que cuida e que nos sustenta na tua gloriosa presença. Pois, meus irmãos, vamos continuar com este culto, você adorando aí em sua casa e eu adorando a Deus aqui na minha, e nós juntos, nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos em uma fé, juntos em adoração e glorificando assim o Deus Todo-Poderoso. Aí em sua casa, fique à vontade para você dizer glória a Deus e aleluia, porque afinal de contas, aí você é igreja, e quem realiza o culto é a igreja, e a igreja é você, e aproveite neste momento para poder você adorar a Deus. Vamos ouvir uma palavra ministrada pelo pastor Cerqueira, que é nosso pastor ali, da nossa congregação em Dona Eusébia. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos irmãos em Dona Eusébia, que a graciosa paz do Senhor esteja em vossa vida, e a todos os irmãos aí que também estão participando, como também em todas as congregações. Me refiro a Dona Eusébia por causa que nesse momento estará ministrando aqui o pastor Cerqueira, que é o pastor ali da congregação de Dona Eusébia. Também junto com o presbítero Alexandre, que tem ajudado e sido um grande companheiro, como todos os obreiros ali também. Vamos ouvir a mensagem dele, que vai ser transmitida, e logo após eu volto, dando prosseguimento aqui hoje, vamos falar sobre Páscoa. Já volto. Do Senhor para os amados e queridos irmãos, estou fazendo aqui esse vídeo, será um vídeo rápido, mas uma mensagem da parte de Deus para você. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, verso 25 e 26, diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O capítulo 14, ele fala de 3 assuntos importantes. Vai falar da morte de João Batista, vai falar da primeira multiplicação dos pães e vai falar que Jesus anda sobre o mar. Note bem que no verso 13 diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Jesus, então o texto diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isso. O que Jesus ouviu? Uma notícia que ele deixou muita tristeza no coração dele. Eu acho que foi uma das coisas que mais entristeceu Jesus. Ele estava no início do seu ministério. Esse fato aconteceu por volta de 29 depois de Cristo. Que notícia que ele ouviu? Ele ouviu a notícia de que João Batista, o seu primo, aquele que veio anunciar a sua chegada, ele ouviu a notícia de que João Batista havia sido decapitado. Ele havia sido assassinado por um monarca, por um rei, um homem perverso que tinha a personificação de Satanás. E quando ele ouviu essa notícia, não é por menos, ele ficou triste. Bateu nele um sofrimento muito grande. Por quê? Porque Jesus podia impedir isso, mas ainda não era chegada a sua hora. Muitas das vezes a gente fica apavorado, a gente fica pensativo, contemplativo, querendo resolver as situações do nosso jeito. E Jesus, podendo fazer algo, poderia ter tirado o seu primo das mãos daquele assassino, mas ainda não havia recebido o poder de Deus dos céus. A mulher de Herodes, ela era casada com Filipe, que era seu meio-irmão. Herodes casou-se com a sua própria cunhada. E João Batista o repreendeu, porque João Batista era homem da verdade. João Batista era homem de pouca conversa. Ele pregava simplesmente a verdade. Ele pregava não na capital, não em Jerusalém, nem nas grandes sinagogas. Ele pregava no deserto, mas lá no deserto o povo ia ouvi-lo.
Quando se tem palavra, quando se tem verdade, quando se tem ministério, não importa o lugar, o povo vai para ouvir a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, Jesus ele sai e ele vai para um lugar tranquilo, ele quer descanso, ele quer contemplar, ele quer ficar pensativo na tragédia que aconteceu, mas mesmo assim, o povo o acompanhou desde a cidade até onde ele estava. Alguém pensa que Jesus mandou o povo embora? Já pensou você enterrar um grande amigo seu, um filho seu, e o povo vai lá na sua casa te pedir para você celebrar um culto, tudo, e você está disponível, você está pronto, você está preparado para essa missão, mesmo perdendo o seu primo, mesmo perdendo o filho de um sacerdote, que Zacarias era pai de João Batista, mesmo assim com tanta dor, com tanta tristeza, ele vai atender aquela multidão, mais de 5.000 pessoas o acompanharam para o deserto. E ali no deserto, certa hora, já estava todo mundo ali, ninguém queria ir embora, porque quando você está no lugar que a palavra é pregada, ninguém quer sair da presença de Deus. E aconteceu que aquele povo estava já faminto, e a multidão estava ali, e deram uma ideia para ir comprar comida, mas estava longe da cidade, tudo. Jesus, porém, lhe disse, não é necessário. Tem de alguma coisa aí? E pareceu alguém que tinha 5 peixes e 2 pãezinhos, somente isso. 5 pães, né? 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus mandou que todo mundo se acomodasse. Orou o Pai e desceu dos céus a ordem do Todo-Poderoso e abençoou e todo mundo comeu. Além de todo mundo comer, ainda faltou, ainda sobrou alimento, sobrou comida e todos comeram, todos saciados. Irmão, pensa bem, Jesus estava triste, Jesus estava aborrecido, Jesus estava, com a cabeça, fora do pescoço, desculpa a expressão. Porque ele poderia, como um ser humano, como 100% homem, ter se indignado com aquela situação. Eu não vou fazer nada, eu vou sair da igreja, nada dá certo para mim, não, pelo contrário. Ele ainda recebeu aquele povo e teve força para alimentar aquele povo. E diz a palavra de Deus que quando ele acabou de alimentar, ele ordenou ao seu discípulo que entrasse no barco e fosse adiante enquanto ele despedia da multidão. Ele mandou o seu discípulo ir para outra banda, ir para outro caminho. Pega o barco e vai atravessar o mar na Galileia. Pega o barco e faça isso. E o discípulo obedeceu. Diz a Bíblia que o discípulo obedeceu. E Jesus despediu da multidão. Vocês acham que Jesus foi para casa? Vocês acham que Jesus foi dormir? Vocês acham que Jesus ficou satisfeito de ter alimentado mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Vocês acham? Não vou para cá descansar, vou colocar o pé em cima da cama, vou tomar um banho, não. Ele acabou de despedir, ele foi para o monte orar. Ele foi para o monte orar. Quando foi mais tarde, Jesus então, mais tarde, que eu quero dizer, por volta das 3 horas da madrugada. Este é o pior horário para você se levantar, para trabalhar, para caminhar. E diz a palavra de Deus que Jesus sabia que os seus discípulos estavam em apuros. Eu quero dizer para você, nós estamos vivendo um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento atípico. Nós estamos vivendo um momento de incerteza. Cada um fala uma coisa. Ao invés de falar, ao invés de dar opinião, ore, jejue e louve. Através das orações, grandes nações, grandes profetas venceram grandes batalhas. Você não está sozinho. Eu quero dizer para você,
não deixe o seu coração pensar que Jesus não sabe o que você está fazendo. Não deixe. Na hora certa, Jesus vai te dar o socorro. Na hora certa, Jesus vai te dar o escape. Ele sabia o que estava passando com você. Ele sabe o que está passando com você. Ele sabia o que estava passando com os discípulos em alto mar, por volta da 4ª vigília da noite. Mas por que Jesus deixou para ir na 4ª vigília da noite? Porque Jesus não chega na nossa hora, Jesus não chega atrasado, ele chega na hora certa. 4ª vigília da noite é das 3 às 6. Exatamente neste momento das 3 da madrugada às 6, que o mar fica mais revolto, que o mar fica mais bravio, devido aos fenômenos da natureza, devido ao dia estar raiando, parece que a terra ela entra num processo em que o sol nascendo, as águas do mar ficam mais enfurecidas. O barco ia afundar, mas Jesus chegou em tempo certo. E ele disse, e ele veio sobre as ondas do mar. Não importa como Jesus vem, se ele vem em cima de uma garça voando, em cima de um leão, em cima de um elefante que é o rei da floresta, ou ele vem caminhando sobre as ondas do mar. O importante é que Jesus vai chegar. Jesus está sempre pronto. Jesus, ele está sempre preocupado com você. A palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz: não andeis ansioso com coisa alguma. Não andeis ansioso com coisa alguma. Ele está dizendo, coisa alguma. Dentre esta coisa alguma, está esta pandemia que nós estamos vivenciando. Se você tiver fé, não abusar, não se submeter aos caprichos da ignorância, você querer atentar ao Senhor teu Deus, faça o que estou mandando, tenha fé, creia que esta praga não vai chegar na tua tenda, porque Ele dará ordem aos teus anjos que acampará ao seu redor. Era isso que nós gostaríamos de passar para os amados e queridos irmãos. As adversidades, meu querido, elas vêm, mas você não está sozinho. Cristo está chegando. Ele vem sobre as ondas. Ele vai revelar para você o poder de Deus na tua vida. Tenha fé, crê somente. Não andeis ansioso com coisa alguma. Antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus de poder, de milagre e de maravilha. Um forte abraço e Deus te abençoe. Boa foi essa palavra, é incentivadora, nos deu o norte. Boa foi a mensagem, porque ela é vinda da parte de Deus, e Deus usa os seus servos para nos ensinar verdades em que nós temos que colocar em prática em nossa vida. Então, quando nós abrimos o nosso coração para adorar, de igual forma o nosso coração está aberto para poder receber a palavra de Deus. Olha só como que é a verdade exposta nisso, irmão. Quando abrimos o nosso coração para adorar, para louvar a Deus, significa que estamos com o coração aberto para receber o que Deus tem para nós. Então, quando nós temos a atitude de adoração, estaremos propensos para a atitude de Deus em favor de nossa vida, que é abrir o nosso coração para adorar. Então estamos propensos para receber o melhor de Deus para a nossa vida. Bem, meus irmãos, vamos nós à palavra de Deus. Hoje aqui a proposta é de nós falarmos sobre Páscoa, e eu vou dar uma explicação, melhor eu não, a Bíblia, ela que vai dar a explicação do que vem a ser Páscoa. Nós iremos somente repetir. Nós iremos repetir e falar algumas coisas que são fundamentais, com certeza, concernentes sobre Páscoa, tá bom?
Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 12, Êxodo 12, para nós entendermos esse contexto de Páscoa, tá bom? Êxodo, capítulo de número 12. Vamos fazer uso e menção aqui de alguns versículos no que diz respeito à Páscoa. Essa Páscoa, já começando aqui, em que nós sempre, em que é colocado para nós, né, que é um ovo que vem do coelho, é chocolate, enfim, tem um lado místico nisso e tem um lado comercial nisso. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho, mas primeiro eu preciso mostrar a realidade da Páscoa, o que vem a ser Páscoa de verdade no contexto bíblico e na cultura judaica. Vou mostrar isso para vocês. Vamos nós nesse momento fazer uso de um versículo, vamos orar e pedindo a Deus que venha nos ensinar e revelar da tua boa e preciosa palavra para o nosso coração. Eu quero ler com você a partir do versículo 5, Êxodo 12, a partir do versículo 5. Nós vamos ler e daí assim nós vamos explicar. Versículo 5 de Êxodo 12. A minha versão aqui, irmãos, é muito diferente de todos vocês, porque eu estou usando o hebraico original, a Torá. Estou usando a Torá. Então, você vai ver aqui, não sei se está todo mundo para ver, tem a escrita também em hebraico, tá bom? Então a gente vai estar lendo nesse lado original e daí adiante, por isso que tem muita diferença na sua Bíblia com essa que eu estou aqui lendo, tá bom? Só vai ter diferença no sentido de sinônimo, é isso, no sentido de sinônimo, porque a Bíblia é da mesma forma, é a palavra de Deus da mesma forma, a explicação é a mesma e o conteúdo também é a mesma. São palavras com outros sinônimos para dar justamente uma facilidade de entendimento, ok? Então vamos lá, Êxodo 12, nós vamos a partir do versículo de número 5, que diz assim: o cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano, vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Verso 6. E o guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel degolará à tarde. Verso 7. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Verso 8. Naquela mesma noite comerão carne grelhada no fogo, com pães matizados, não fermentados, e ervas amargas a comerão. 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa, não deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Até o 10. Vamos orar? Deus, acabamos de ler a tua preciosa palavra em Êxodo 12. Aqui hoje, meu Deus, vamos aprender o significado da Páscoa judaica e da Páscoa cultura judaica e da tua palavra. Nos ensina nesta noite, revela-nos nesta noite. Eu preciso que o Senhor tenha de bondade e misericórdia, unge a minha mente, para que assim possamos falar do que o Senhor tem para nos ensinar. Espírito Santo, que assim o Senhor venha me conduzir na ministração da tua preciosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, aqui a Páscoa, ou Pessah, que significa Páscoa. Pessah significa passar, por cima, além. Então, o significado de Páscoa, já estamos entendendo que é algo que passa por cima, não entra. Quando é essa cultura nossa aqui, que é colocado hoje, né, praticamente em todos os países, a cultura da Páscoa,
que é para relembrar a ressurreição de Cristo. Isso também esse princípio, né, ele é voltado para um princípio verdadeiro e envolvido com um misticismo. A Páscoa atual, em que se comemora no dia de manhã, ele tem algo verdadeiro, que é a ressurreição de Jesus, mas está envolvido com misticismo. Aí é onde a gente precisa ter muito cuidado, porque sempre, irmãos, vai estar envolvido com coisas que é a verdade, a conteúdo verdadeiro, mas voltado para um misticismo, envolvido com misticismo. Aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, senão a gente acha a verdade no que está sendo proposto, mas há um envolvimento contrário disso. A gente entra por uma coisa que não é tão boa e nem benéfica para a nossa vida, porque está envolvido com misticismo. Haja vista também que esta Páscoa cultural que temos, ela está voltada para esse misticismo e voltada para o lado comercial. Outra coisa muito interessante destacar também, coelho ele não bota, irmão. Coelho ele não bota, é uma galinha, tá bom? Outra coisa interessante também, que a cultura, quando era colocado a questão do ovo, era uma questão que vinha lá do pescoar dos gregos, né? Voltado para isso também, que era a Páscoa, dos gregos, voltado desse misticismo, em que se cozinhava o ovo e coloria ele, colocava a cor nele, para justamente voltar para a fertilidade, porque o coelho tem essa ideia de fertilidade, tá bom? Era uma deusa grega que se voltava para a fertilidade, para procriar, para aumentar, para ser próspero. Então toda essa cultura mística tem um princípio que é verdadeiro, a ressurreição de Jesus, mas envolvido com a cultura mística. A gente precisa ter muito cuidado com isso, ok? Só queria dar isso, um entendimento para os irmãos, para nós compreendermos o que é o significado da Páscoa mesmo à luz da Bíblia. Então o que temos hoje, o que se passa hoje, não é bíblico, mas sim uma questão cultural, e uma questão mística e uma questão comercial, para se vender. Claro que você vai falar, você não pode comer chocolate? Claro que pode comer chocolate, só que não tem nada desse lado místico. A gente precisa ter um pouco de cautela com isso, senão a gente pega aquilo que é oferecido a deuses e achamos que esse maná é muito especial. Eu não posso querer o maná dos deuses, eu preciso de um maná de Deus, que vem de Deus, aí é Cristo para a nossa vida. Vamos lá, vamos falar sobre o Pessah, passar por cima, Páscoa. O que se refere à Páscoa bíblica e à Páscoa judaica, nós vamos falar aqui da ação de Deus em favor de um povo que estava escravizado por 400 anos, em outras versões até 430 anos, mas lá em Gênesis 15, a partir do 13, vamos até ler, para a gente até nos reportar a isso e entender esse momento aqui do que vai acontecer da Páscoa através de Moisés. Em Gênesis capítulo 15 e o versículo 13, vai retratar exatamente esse tempo em que Deus fala com Abraão de que a descendência dele, as gerações dele, estaria por um período em uma nação, e depois desse período eles teriam possibilidade de retornar para a terra que manda leite e mel, que Deus deu a Abraão, e que toda a sua descendência iria possuir essa terra. Gênesis 15, a partir do versículo 13, diz assim: então o Senhor falou a Abraão, no caso Abraão aqui que não tinha mudado o nome ainda, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão depois de muitas aflições. Teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada e morrerás em paz, e serás sepultado e irás reunir-se com os seus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para esta terra.
Após 4 gerações, teu descendente retornará para essa terra onde ele estava, que era Canaã. Então 400 anos se passaram, 430 anos se passaram. Agora este povo, os hebreus, os israelitas da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, eles agora precisam retornar para a terra que Deus deu a Abraão, que Abraão saiu de Ur e veio até Canaã e tomou por posse. Da sua descendência agora teriam posse dessa terra. Passou-se 400 anos, Deus agora vai agir naquilo que ele falou com Abraão, que iria fazer, 4 gerações, 400 anos, que iria retornar com eles, e vem cumprir-se com Moisés. Nesse exato momento, todas as pragas, nós já sabemos, não vou falar de praga por praga nenhuma aqui, do que aconteceu no Egito, tem que falar dessa, da Páscoa. Nesse exato momento, a última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus vai agir de uma forma para de fato tirar Israel da escravidão, dessa terra que eles estão peregrinando, que ali estavam sendo afligidos, humilhados, não tinham terra, não tinham casa, não tinham identidade, não tinha proteção nenhuma, não eram livres. Então Deus vem tirar eles dessa escravidão. Em um dado momento, Deus diz para eles como que iria funcionar esse último momento de caos para os egípcios. E seria através de morte, seria através da morte dos primogênitos, que Deus de fato iria usar isso para tirar Israel lá da escravidão. Aí Deus mostra para Moisés e dá para Moisés a forma como Israel seria protegida, para que a morte não entrasse em seus primogênitos, nem entrasse em sua casa. Por isso que a palavra Pessah, ou Páscoa, que significa passar por cima, para que as casas não viessem ser invadidas pela morte do que entraria na casa dos egípcios. Quero aqui abrir um parênteses e dizer algo para os irmãos do que acontecia com os egípcios. Os egípcios, eles criam vários deuses. Só para você ter ideia, eram aproximadamente 14 deuses. Cada um desses deuses tinha um significado. Eu vou falar só de um aqui para a gente entender, que é o Ra, o deus Ra. Esse deus Ra é o deus Sol. E os egípcios acreditavam que à noite, esse deus Ra, o deus Sol, ele ia para o Oriente, onde nascia o Sol. Então eles acreditavam que durante a noite eles ficavam desprotegidos desse Deus. Se porventura houvesse um eclipse lunar, eles achavam e pensavam que o Deus Serpente que é o Deus Apete, se não me falha a memória, estava engolindo o Deus Ra, estava matando o Deus Ra. Eles acreditavam nisso, por exemplo, no eclipse. E quando isso acontecia, então ele era tão místico, os egípcios, eles tinham medo da escuridão, que era um nome chamado, até notei que para mim não me esquecer, escatofobia, ou acluofobia, ou nictofobia. Tudo isso aí significa pavor da escuridão. Eles tinham isso. Eles tinham a escatofobia, que era o pavor da escuridão, porque eles pensavam que o deuses dele, Deus Ra, estava morto ou estava em viagem e não iria proteger eles. Por isso que eles não saíam de noite, por isso que eles tinham medo das trevas, né? Quando aconteceu também a praga das trevas, eles tinham medo da noite, um pavor da noite, porque eles acreditavam que o Deus Ra não estava ali para proteger, eles acreditavam nisso. Aí Deus, irmão, sempre nessas 10 pragas, Deus pega sempre essas ações místicas deles e dá a eles o entendimento que os deuses deles morreu, não tinha mais como proteger, como eles pensavam e achavam. O que aconteceu? Deus dá a estratégia para Israel e diz para Moisés, diz para cada família estar em sua casa, cada hebreu, cada israelita para estar em sua casa, como diz aqui a Bíblia, estou até repetindo isso, e que cada um vai pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem mácula e sem defeito. Vocês vão colocar eles lá no quintal da sua casa, vão guardar eles até o 14º dia.
Na tarde deste dia, vocês vão imolar. Então Deus está dando a estratégia, vão matar, vai cortar e vai colocar o sangue em uma bacia e vai pegar o hisopo. O que é hisopo? É um tipo de erva que ela tem o poder de dar um cheiro, dar uma fragrância, dá um cheiro muito gostoso. E tinha um poder também medicinal, esse hisopo. Porque teria que ser exatamente para tirar o odor do sangue. Essa era uma ideia também, para tirar o odor do sangue e para dar uma ideia também de cura, que estavam curando eles da escravidão, das feridas, só para dar uma ideia para eles também sobre isso. Vai pegar este ramo, esse hisopo, esta erva, e vai molhar no sangue, e vai passar nos umbrais. Umbral é vertical, vai passar nos umbrais da porta, tanto da esquerda quanto da direita, vai molhar a porta com este sangue. E a verga seria exatamente a horizontal, que fica por cima da porta, que sustenta a parede. Então vai marcar os umbrais direita e esquerda, e a verga com este sangue através do hisopo. Quando o anjo da morte vier na noite, como os egípcios pensavam, que eles ficando também dentro de casa, se dizer isso também, eles ficando dentro da casa deles, eles estavam protegidos da morte, não teriam condições da morte chegar até eles. Ainda que o deus Ram estava no Oriente, como eles pensavam. E Deus vem agir exatamente nisso que eles pensam, que a casa iria proteger, e que o deus Ram não iria ser vencido, em que a noite iria terminar, as trevas terminam, ao amanhecer com a volta do deus Ram. Eles imaginavam isso. Enquanto partida, todas as casas estavam protegidas com o sangue do cordeiro de 1 ano, sem defeito e sem mancha. E a Páscoa, o Pessar, que é passar por cima, o anjo da morte, quando chegava nessas casas que eram aparelhadas uma com o Egito, dos egípcios, na casa dos israelitas o anjo não entrava da morte, mas dos egípcios sim, e ceifava o primogênito daquela casa. Como a Bíblia diz, ceifou desde do filho de Faraó até ao prisioneiro, até o servo, até os animais, foram todos ceifados, mas dos israelitas não, porque estavam com a mancha do sangue do cordeiro. Eles fizeram isso ao entardecer, e entraram para dentro da casa e fecharam a porta, e isso protegeu eles. E diz a Bíblia que eles teriam que assar, teriam que grelhar e se alimentar do cordeiro. Isso também é muito interessante. Por que teriam que se alimentar? Porque ao amanhecer eles seriam livres. Faraó iria dar autorização para eles irem embora, servir os deuses dele. Faraó iria ao amanhecer dar essa liberdade para eles. Então eles teriam que estar preparados, alimentados, cingidos, calçados e com o cajado na mão, porque eles iriam viajar. Então eles teriam que estar com toda a sua mudança preparada, elaborada para poder viajar, sair daquela terra, porque o sangue do cordeiro protegeu eles da morte. Enquanto os egípcios estavam enterrando os seus mortos, os israelitas estavam saindo vivos daquela terra aonde estava a morte. É até interessante também destacar, meus irmãos, que quando isso acontece, quando a morte chega para os egípcios, Faraó manda chamar Moisés e manda chamar Faraó juntamente com todos os seus subalternos, os seus magistrados, seus senhores, que ajudam a governar os egípcios. Verso de número 30, vou ler a partir do versículo 29, melhor, vou ler do 29, que diz assim, olha, então, eis que à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho do mais velho do prisioneiro, que estava no cárcere. Também todas as primeiras crias dos gados e dos rebanhos. 30. No meio da noite, Faraó, todos os seus conselheiros, todo o povo egípcio,
se levantaram assustados e houve horrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Ainda as trevas, 31, da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes: levantai-vos e sai imediatamente do meio do meu povo, de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, ide, portanto, servi a Yahvé, como tendes insistido. Vou parar aqui, depois eu continuo. Olha só, no verso 30 e 31, 29, 30 e 31, descreve a mortandade do que aconteceu na meia-noite. Como os egípcios pensavam que eles ficaram dentro de casa, a morte não entraria, e a morte entrou. Eles pensavam que o deus Ram, no dia a amanhecer, iria os livrar, e o deus Ram não os livrou, como eles imaginavam. Então, na verdade, se a morte entrou na casa deles, se eles acreditavam no deus Ram, que não estava aqui, eles pensavam que estava, nunca teve, né? Mas que eles pensavam que havia o deus Ram sido morto, engolido pelo deus serpente. Eles pensavam que o deus serpente conseguiu vencer o deus Ram, eles imaginavam isso. Então eles disseram o seguinte: já que não temos mais Deus do dia, o Deus Sol, então agora nós vamos libertar Israel, porque agora as trevas vai nos dominar, e além do mais a morte entrou em nossa casa. Então Deus, irmão, em todas essas 10 pragas, trabalha exatamente com aquilo que eles acreditavam e derrotando aquilo que eles acreditavam. Então, para Faraó entende o seguinte, que o Deus de Israel é tão poderoso que matou o Deus Ram, o Deus Sol, que acabou com o dia, não terá mais. Então, Faraó acreditava nisso, os egípcios acreditavam nisso, e Deus trabalhou nisso. A morte entrou na casa, que eles pensavam que não entraria, entrou, mas na casa dos egípcios, da casa dos israelitas, não, porque estava marcado com o sangue do cordeiro, e eles estavam preparados para uma viagem. Então, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é um ovo que possivelmente um coelho vai botar, porque coelho não bota ovo, né? Então, Páscoa aqui é passar por cima, é o dia da libertação do povo judeu da escravidão dos egípcios. É o dia em que Deus tira Israel do Egito e leva eles para a terra que emana leite e mel. Olha, meus irmãos, nesse exato momento Deus estava dizendo para os egípcios: derrotei o Deus que vocês jamais imaginariam que seria derrotado, que era o Deus superior deles, jamais seria derrotado. Eu derrotei, eu aniquilei, agora eu estou levando o meu povo para a terra em que emana leite e mel, que eu já havia falado para o meu servo Abraão, que após 4 gerações, 400 anos, eu restituiria e retornaria com esse povo. Agora, meus irmãos, eu quero destacar aqui para vocês que o sangue do cordeiro, desse cordeiro que cada família tinha que ter, não vou entrar em detalhes aqui porque não tem tempo para isso, cada família tinha que ter, a família que não tivesse, que era pequena, deveria se ajuntar com a outra, e eles estarem dentro desta casa para serem protegidos da morte. Agora, meus irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, nós vamos falar do Cordeiro de Deus. Então, minha vida, agora eu sou casa, eu sou templo. Então, a minha casa será protegida, Melquiades, desde que em meu coração está manchado com o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo. E isto me livra da morte. Qual é a morte? Como diz lá em Apocalipse, aqueles que participam da primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, não sofrerão dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Segunda morte é que aquela pessoa que vai ser lançada no lago de fogo. Morte significa separação. Estarão separados eternamente de Deus, não terão mais contatos com Deus.
Então aqueles que estão em Cristo não sofrem o dano da segunda morte, ou seja, estarão vivos para sempre ao lado de Deus. Então aqui já nos dá uma figura de que temos condições de vencer a morte se estivermos com o nosso coração manchado, marcado com o sangue do Cordeiro de Deus, que é o sangue de Cristo. Se tiver marcado, então a morte não entra em nossa casa. É interessante destacar aqui ainda para você, que em João 11, 25 e 26, Jesus fala exatamente isso, que aquele que crê nele, ainda que venha a morrer, não permanecerá morto, mas ressuscitará. No 26 ele diz, aquele que crê nele jamais morrerá, porque Deus, Jesus, ele venceu a morte, e nós, discípulos dele, venceremos também a morte. Quis abrir esse parênteses, fecha esse parênteses, voltamos agora aqui, por uma coisa que eu preciso dizer para vocês, eu não a Bíblia, que Faraó, outras pragas, não vou destacar aqui, mas outras pragas, ele determinou um dado momento, olha, vocês vão, mas não levam o rebanho de vocês, nem levam a riqueza de vocês. Aí Moisés diz, não, nós vamos levar é tudo. Faraó diz, vocês vão até determinado lugar, e depois vocês voltam para cá. E Moisés diz, não, nós vamos e vamos ficar. Aqui, no versículo 32 de Êxodo 12, Faraó diz o seguinte, levai convosco vossos rebanhos. Antes, Faraó diz, vocês não vão levar a riqueza que vocês têm aqui, o rebanho de vocês vão ficar aqui. Vocês vão, mas vão ficar aqui. Agora Faraó está dizendo, vocês levam tudo. Não deixa nada aqui. Leva tudo. Tudo que pertence a vocês. Deixa eu ler, depois vou comentar. Levai convosco vossos rebanhos, vossos gados, como pedistes. Parte e pede o vosso Deus, parte e pede o vosso Deus para que eu também seja abençoado. Ou seja, ele entendeu que o Deus dele não vale nada, que o Deus de Israel, Yahvé, sim, é o Deus todo-poderoso que vence todos os outros deuses. Ele, quando fala, leva o vosso rebanho, pode partir e pede algo para mim, porque eu estou dependendo agora do Deus de vocês. Porque o Deus de Israel é muito superior ao meu Deus, que eles acreditavam. Mas pode levar o rebanho de vocês, pode levar tudo de vocês, não deixa nada aqui. É interessante ainda que o 33 diz o seguinte, que ao longo dos 430 anos, ou 400 anos, 4 gerações, como Deus disse para Abraão, ficou os israelitas trabalhando para os egípcios, conquistando e enriquecendo os egípcios. Agora aqui, no 33, Deus vai dizer, a partir do 33, perdão, Deus vai fazer com que o povo egípcio sejam despojados, ou seja, que dê para os israelitas a paga pelo trabalho que eles ficaram ali. É essa palavra que eu quero usar para nós entender. Vamos lá. E os egípcios pressionavam o povo que abandonasse depressa o país, exclamando, eis que morreremos todos, vão embora vocês, o Deus de vocês quer matar todo mundo, o Deus de vocês é superior, nosso Deus é eterno. 34, e o povo levou, pois, farinha amassada antes que levedasse, e amassadeiras atadas em trouxas, com os seus mantos sobre os ombros. E os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, pediram os egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e Yahvé fez que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Olha, saíram eles com os primogênitos vivos, saiu eles com os rebanhos que pertenciam a eles, e saiu ele com os despojos dos egípcios, saqueou, tirou toda a riqueza dos egípcios, o ouro, a prata, e levou consigo. Deus dizendo, vão agora, pois agora a morte passou de vocês e venceu o inimigo de vocês. Então Páscoa significa passar por cima. Páscoa para Israel é preservar a vida e liberdade da escravidão. Páscoa é isso, preservou a vida deles e libertou eles da escravidão. Páscoa não é chocolate e nem coelho botar ovo. Páscoa para a Páscoa bíblica é preservar a vida e libertar da escravidão.
foi isso que Deus fez com o povo judeu. Libertou eles da escravidão e tirou eles dali. Uma coisa ainda que eu quero aqui destacar, que a partir do versículo 43, Deus determina para este povo judeu, que depois estivessem em Canaã, que eles viessem todos os anos, uma vez por ano, realizar a Páscoa, ou seja, lembrar de que Deus preservou a vida deles e de que Deus livrou eles da escravidão, para agradecer a Deus. Então a Páscoa para o judeu é para lembrar de que Deus preservou a vida e de que Deus tirou eles da escravidão. Então Deus determina, uma vez por ano vocês vão reunir para agradecer o que eu fiz para vocês. E nós precisamos aprender a ser grato por aquilo que Deus fez por nós. Então a Páscoa judaica agora, em tempos depois, era lembrada no mesmo modelo, com cordeiro, com pães asmos. Eles se reuniam, se congregavam para lembrar da saída do povo israelita do Egito. Uma coisa interessante que eu quero destacar, que Jesus ele foi morto e crucificado exatamente no dia da Páscoa. Exatamente nesse dia, o Cordeiro Pascual, que nos livra do pecado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo em minha vida e em sua vida. Portanto, eu só quero aqui destacar isso e dar esta explicação bíblica que a palavra de Deus nos ensina sobre Páscoa. Páscoa era a preservação de vida e tirar Israel da escravidão. Passar por cima, a morte passou por cima das casas dos israelitas e entrou dentro da casa dos egípcios. Então, se no meu coração, na minha vida, estiver o sangue do Cordeiro de Deus, a morte não entra. Eu venço a morte. Como? Sempre que eu vinha tomar o corpo, Jesus, num dado momento, irá me ressuscitar, irá me revestir de incorruptibilidade, e você será revestido também da imortalidade, como diz em Tessalonicenses, como diz também em Coríntios capítulo 15. Pois quando estamos com o sangue do Cordeiro de Deus em nossa vida, estamos protegidos da morte, graças a Deus. Então aprendemos dentro da Bíblia que vem a ser Páscoa, ok? Deus assim os abençoe ricamente. Lembrando aos irmãos, amanhã, às 8 horas da manhã, aqui estaremos online, tanto aqui no YouTube, tanto aqui também no Facebook. Estaremos ministrando a nossa escola bíblica dominical. Estamos aprendendo sobre o livro de Salmos. Amanhã nós vamos aprender os Salmos messiânicos. Então amanhã, 8 horas da manhã, já vou estar aqui ministrando para você a escola bíblica dominical. Não perca, acorde um pouco mais cedo. Você está tendo o privilégio de ter a escola dominical na sua casa. Quando nós retornarmos à atividade normal, estará nas nossas congregações e na catedral. Então é para você participar, ok? Participe e venha aprender da palavra de Deus. Aqui na nossa tela está as contas da igreja. Você que quer fazer a sua transferência, entrega do teu dízimo, da tua oferta, fica aí à vontade. Sempre estou alertando os irmãos. Nós não ligamos para ninguém e não mandamos ninguém ligar. Se usar o meu nome, o nome do dirigente, descarte, tá bom? E se você não quiser fazer transferência, que não usa isso, só você procurar o dirigente aí da congregação e ele já está orientado como proceder. Você pode entregar o teu dízimo e a tua oferta. E caso alguma coisa a mais os irmãos necessitam, pode procurar o dirigente. Na medida do possível, estaremos nos esforçando para poder ajudar aqueles irmãos que precisam de fato de ajuda, tá bom? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Deus assim os abençoe. Vamos nesse momento orar e agradecer a Deus por este culto. E agora às 20 horas, oração de joelho. Todo o campo estamos orando todo dia, 20 horas de joelho. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este culto, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela explicação que o Senhor nos dá sobre Páscoa, que é passar por cima e nos livrar da morte. Assim, Senhor, eu agradeço a Ti por tudo isso, que a Tua boa palavra esteja em cada coração, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digam amém, como sempre afirmamos na igreja. A paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe.